É isso mesmo, Balista. Este tema ele é muito importante e presente aí em milhares de lares brasileiros. Muitas vezes a família vivencia essa situação, mas não entende que é assim e existem medidas para combater isso. Afinal, acredito que o mais importante nesta história é a criança, né? A saúde mental, né? A vida dessa criança que está enfrentando as consequências disso. Porque o maior alvo, quem sofre, mas a vítima em si, é o pequeno. Nós estamos recebendo aqui a doutora Damares, que é advogada, já esteve presente aqui conosco, vai estar cada vez mais presente, falando sobre esses temas, né, de família, temas de interesse da sociedade. Seja bem-vinda, Damares. Muito obrigada, Michele. E Damares, vamos explicar para a população em casa o que é alienação parental. O nome é difícil, mas quando você explicar, eu tenho certeza que a pessoa vai identificar alguém que passa por isso. Vamos lá, alienação parental é o nome dado para aquela atitude que a pessoa que tem a guarda, pode ser a mãe, o pai, o avô, a avó, a tia, quem tem a guarda vai cometer contra o outro genitor. Vamos lá que eu vou explicar certinho. Sabe aquela atitude da mãe quando está separando do pai e que começa a impedir a criança de ter acesso? Ela não vai, a princípio, impedir, falar, não, você não vai ver seu pai. Ela começa a semear a discórdia, falar, o seu pai não é uma pessoa tão legal, o seu pai é vagabundo, o seu pai não gosta de trabalhar. Ou, quando o pai que tem a guarda falar, sua mãe não presta, a fim de deixar a criança com receio da pessoa e não querer ter contato. Isso é alienação parental. Isso pode acontecer, então, não só numa situação entre casais, então pode ser também os parentescos. É quem detém a guarda, tá? Dessa criança e desse adolescente. Então, não necessariamente precisa ser a mãe. Quem pode estar praticando essa alienação parental pode ser aquela avó que tem a guarda, que não quer deixar, por exemplo, a criança ter contato com a mãe. Mas é sempre contra aquela outra pessoa que não detém a guarda. O importante é salientar que quem mais sofre nessa situação é a criança e o adolescente, que vai deixar de ter o contato com os dois genitores, ou com a mãe, ou com o pai. E assim. Porque isso traz consequências, né? Muitas vezes a gente vê que, por exemplo, uma situação aqui, estou com o celular na mão porque nós estamos recebendo mensagens de pessoas, olha, pergunta isso, pergunta aquilo, quando nós abrimos que seria esse tema. Por exemplo, aqui tem uma pessoa perguntando, falando, olha, que já teve essa situação, foi concluído que era uma alienação parental, mas qual que é o procedimento agora? O que acontece quando identifica-se é uma alienação parental? Quais são as medidas? Tá. A lei é a 2.318 de 2010. No artigo 6º, o que ela fala? Ela fala que o juiz tem uma série de decisões que ele pode tomar em relação a esse alienador, que vai desde a advertência, que é a mais branda, tá? Até a suspensão do direito parental. Como que vai funcionar? Não é automático, não é cometeu uma alienação, vai perder a guarda, vai intercalar a guarda, não. A princípio, o juiz vai dar uma advertência, vai aplicar uma multa, ele não precisa fazer uma coisa ou outra, ele pode inclusive dar as duas juntas, pode dar uma advertência, uma multa, pode ampliar o horário de visitação, pode intercalar os dias de visita, ele pode fazer essa alteração para melhorar o convívio. Lembrando que o interesse dessa questão é sempre ampliar o convívio e fazer com que essa criança e esse adolescente tenha contato com os dois genitores, né, com ambos, da mesma maneira. E isso, no caso, nós estávamos até conversando aqui, é mais comum, né, o homem passar por essa situação, o pai, né, porque geralmente a guarda vai para a mãe, não é que todos os casos são assim, mas o mais comum é que a mãe acaba ficando com a criança e que isso parta pela mãe, né? Geralmente é assim, que pra gente, a gente está mais acostumado que a guarda fique com a genitora. Então, em alguns casos, não é todos, graças a Deus, quando essa genitora começa essa questão do divórcio, da dissolução da união estável, o casal entra em guerra. Então, muitas vezes, para atingir a outra parte, essa mãe, ela acaba usando a criança, tá, como ferramenta para atingir o pai. E vai fazer como? Semeando essa discórdia na criança. Alguns casos a mãe opta por mudar de cidade para impedir a visitação. E isso também é uma coisa que o juiz, na sentença, ele pode impedir, tá? Ele pode fixar via medida cautelar
que a criança fique em determinada cidade para que seja realizada a visita, impedir a mudança, porque tem alguns casos que a mãe, quando detém a guarda, fala, eu vou mudar para o Macapá. E isso inviabiliza a visita, porque se o pai ele tem o direito de visita a cada 15 dias, ele não vai ter como sair de Mococa, por exemplo, e ir para o Macapá. Então, se não for um motivo plausível, a gente não está falando, mas a mãe trabalha numa grande empresa, foi transferida, é uma coisa que foge do controle. Mas aquela mudança por pura maldade. Entendi. Também encaixa-se, que é uma pergunta aqui que uma pessoa enviou, também encaixa-se numa seguinte situação. Por exemplo, a pessoa está no dia de visita, essa semana você vai ficar com o seu pai, ou a mãe, independente, quem detém a guarda. Essa pessoa, a mãe, por exemplo, vai visitar o pai, vou te dar uma tal coisinha, passa, se fala que você não quer ir, que você vai ficar aqui, porque nem sempre é falar mal do outro, mas mostrar que você vai oferecer um benefício para aquela criança, para que ela fique. Isso também, de certa forma, é uma alienação parental ou não se encaixa? Sim. Às vezes não é nem tão declarado, às vezes é mais velado. Por exemplo, no dia de visita do pai, a mãe que marca uma festinha de levar a criança para um passeio, marcar um passeio bem naquele momento, quando a criança é menorzinha, colocar ela para dormir. São esses tipos de coisa que vai minando a convivência entre o pai e o filho, ou entre a mãe e o filho. Que situação, hein, pessoal? Bom, e você aqui, doutora, falou, né? Tem a suspensão desse direito parental. O que é isso, na verdade? A suspensão do poder parental é a suspensão do poder de pai, tá? De poder de pai, mãe. É aquele poder que garante a você que aquela criança é seu filho. Não quer dizer que a criança vai deixar de ser filho da Maria e do José. Mas essa Maria ou esse José pode perder a guarda dessa criança, tá? E ela não vai ter mais autoridade para decidir sobre a vida daquela criança. Bom, doutor, e vocês vivenciam isso no dia a dia, nessa situação, né? Esses casos são comuns? Medidas assim mais duras são realmente tomadas diante disso? Olha, os casos de alienação parental, eles são comuns. Mas essas medidas mais drásticas, elas são mais difíceis da gente ver. O que vai acontecer geralmente é uma multa, é uma advertência, mesmo porque a criança ou adolescente ela precisa ter esse convívio com os dois pais, com os dois genitores, com o pai, com a mãe, com os avós, ela precisa ter essa convivência em âmbito familiar. Então, o ideal é que a lei seja aplicada de uma maneira a educar esse pai, essa mãe, esse alienador, para que ele entenda que aquela atitude é errada. O juiz ele pode determinar, por exemplo, que esse alienador passe por um acompanhamento psicológico. E essa maneira, talvez, a meu ver, seja mais adequada. Lógico, a aplicação de uma multa. Para quê? Para ela entender que essa atitude não é saudável nem para ela e muito menos para essa criança e para esse adolescente. E como é que identifica que essa criança está passando por essa situação? Tem um acompanhamento também do psicólogo, tem todo esse sistema? Sim, a princípio você vai ver mudar a atitude da criança. É aquela criança que é alegre, que é animada, que de repente volta a fazer xixi na cama, que fica mais ansiosa, que começa a ficar mais reticente, que não quer o contato com o pai ou com a mãe, que chora muito, que antes adorava ficar com o pai, com a mãe e de repente começa a chorar muito, a não querer ir. Aí o primeiro sintoma disso é preciso analisar. Pode ter um outro problema? Pode, mas a princípio procurar o seu advogado de confiança, relatar o que está acontecendo, que ele vai ajudar a gerir o melhor caminho, a trilhar o melhor caminho para encontrar uma solução. Procurar um acompanhamento psicológico, claro, é sem dúvida uma das melhores saídas, tá? Porque essa criança vai precisar passar por um acompanhamento psicológico. No próprio processo, o juiz vai solicitar que seja feita uma entrevista com um psicólogo, com assistente social, que vai poder relatar o que está acontecendo e realmente comprovar que está tendo ali um caso de alienação parental. É preciso ter muito cuidado, né, pessoal? Até porque isso não acontece, né, também apenas da parte que detém a guarda, né? A outra também pode, é o dia de passar a semana em casa, não fica com essa pessoa não, por que você não pede para vir morar com o papai? Porque papai é assim, ou que a mamãe é assim, pode ter do outro lado, né? Sim, geralmente é aquele que vai tentar minar o relacionamento com o outro genitor. Prejuízo é muito grande, né, doutora?
principalmente para criança e para adolescente. Pessoal, eu preciso pensar que o bem-estar, né, o interesse maior, além da divisão de bens, além de todas essas brigas, né, o bem-estar da criança, né, porque uma criança que passa por uma situação assim, ela acaba deixando de vivenciar a própria infância, né, Sim. acaba indo ruim na escola, consequência muito drástica, depois para recuperar tudo isso, um prejuízo, muitas vezes nem consegue, né. Assim, porque a criança ela precisa ter esse vínculo familiar, essa relação familiar com o pai, com a mãe, com os avós, com os tios, porque ela é criada nesse meio. Então você imagina que uma criança que sempre teve aquele convívio, que tá ali naquela família certinha, que tem aquele, que entende, reconhece o papai, a mamãe, que tem uma boa relação com todos, de repente se vê privada de um dos lados. Isso não é saudável para ela. Então é importante fazer de tudo para que mantenha-se essa união. Os casais, infelizmente, casamento pode não ser para sempre, mas a relação de pai e filho, ela é para sempre. Sim, a criança não optou a escolher um lado, né? Na verdade, ela queria todo mundo junto, né? E a criança nem tem que escolher um lado, porque ela tem que ser amada incondicionalmente pelo pai e pela mãe. E o pai e a mãe têm que ter o discernimento de saber que a criança, ela não é uma ferramenta de troca e muito menos uma ferramenta de combate entre um e outro. Doutora, obrigada por esse bate-papo, eu tenho certeza que foi muito esclarecedor. Vou deixar aberto aqui também para você aí de casa. De repente tem um tema aí, tema da família, um tema aí que você tem alguma dúvida, né? Vamos trazer aqui para a gente poder discutir. Tenho certeza que a doutora vai ter a disponibilidade para vir falar. É muito importante a gente esclarecer. De repente a outra parte está fazendo uma coisa assim, começa a acordar, a entender que, opa, peraí, o outro lado também pode ter o direito, tem na verdade, pode não, tem o direito também de reivindicar que isso não pode acontecer, porque o bem maior é a criança. Com certeza. Qualquer dúvida, procure seu advogado de confiança, que vai poder te esclarecer melhor a situação. É com você, Balista.